Na pré-história, nós tínhamos na ciência a fermentação, né, da uva. Então, desde o início dos primórdios da humanidade, a fermentação da uva ela foi descoberta para a obtenção do vinho, do vinagre, né, e do vinho, e depois o álcool etílico utilizado como combustível. E não somente a uva, mas outras substâncias foram usadas para a descoberta do álcool. Na pré-história, nós tínhamos também a produção do sabão. E o sabão era não um sabão de uma cor só, mas também com o uso de corantes. Então, olha, a gente vai observar que o sabão foi uma descoberta da pré-história. A produção de corantes para a tintura de alimentos, de roupa, também foi da pré-história. A produção do vinho, né, e de bebidas, e também do vinagre, foi da pré-história. A química orgânica, ela existe há muitos anos. Ela surgiu com a ideia dos compostos orgânicos para indicar a substância produzida por organismos vivos. Na ideia da química orgânica, os seres vivos eram que produziam essas substâncias, esses compostos orgânicos. Era a teoria da força vital. Por que chamada de teoria da força vital? Acreditava-se que todos os componentes tinham uma força em si que produzia essa substância. Então, que fora do corpo não haveria produção de matéria orgânica. O gás de cozinha é representado por essa molécula. 4 carbonos, né, e 10 hidrogênios, C4H10. O gás de cozinha é o butano, né, utilizado nas nossas casas, e agora num preço tão alto. O etanol é o álcool utilizado nos postos de combustíveis. Eles são representados, a fórmula dele é C2, H6O. Então, essas são substâncias orgânicas. Mas a ideia de substância orgânica começou a ser observada a partir da urina. Então, a ureia é obtida a partir da urina, unicamente da urina de animais, onde ela existe devido à degradação de proteínas no organismo. Então, quando as proteínas elas são degradadas no organismo, a eliminação, o produto dessa degradação é a ureia, que são compostos nitrogenados que fazem mal ao nosso organismo. Então, essa urina era um composto orgânico. Em 1828, o cientista alemão Euler conseguiu produzir a ureia a partir do cianato de amônio. Então, ele usando cianato de amônio, ele transformou um composto inorgânico, ele transformou isso em ureia, que é o CNH4, né? O. A partir dessa observação, definiu-se diferente a química orgânica. A química orgânica ficou sendo conhecida como sendo a parte da química que estuda os compostos do elemento químico carbono. Então, a química orgânica é a química que estuda os compostos do elemento químico carbono. O carbono é o principal constituinte, é o principal componente da matéria orgânica. Existem substâncias como o monóxido de carbono, né, e o dióxido de carbono, o ácido carbônico, outros carbonatos, o ácido cianídrico e alguns cianetos, que são considerados compostos de transição. Nem são orgânicos, nem são inorgânicos. Alguns elementos, eles formam praticamente todos os compostos orgânicos. Então, tais elementos, eles são chamados de organógenos, né? Então, organógenos são aqueles elementos que vão formar vários compostos orgânicos, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio que está presente no nosso organismo. Então, o carbono ele tem as 4 ligações com outros elementos químicos, o hidrogênio uma ligação, o oxigênio ele pode fazer 2 ligações com outros elementos e o nitrogênio 5 ligações. As fórmulas estruturais simplificadas. Nós temos aqui, para entender a química orgânica, nós vamos analisar as estruturas das moléculas. Aqui nós temos o C4H10, que a gente falou que é o
o butano, o gás de cozinha. Ele pode ser representado, essa molécula pode ser representada nesse formato, que é a fórmula estrutural, a forma de esqueleto da molécula, e a forma simplificada. Então, C4, né? 4 carbonos e 10 hidrogênios. Eu tenho agora CH3. Então, pegando a primeira parte aqui, eu teria CH3. A segunda parte, CH2. Depois, CH2 e CH3. É a forma simplificada. Temos o etanol, né? O etanol, então, 2 carbonos, 6 hidrogênios e oxigênio. Então, eu vou ter CH3, CH2, OH. Então, essa é a forma simplificada. Temos aqui um outro composto, né? Dessa vez, com uma molécula maior. Nós vamos ter CH2, CH, CH, com CH3 embaixo, com uma ligação, mais CH3. Então, essa é uma forma abreviada, simplificada de representar essa estrutura, né, da molécula. Do pentano, nesse caso. Do pentano não, do penteno. Nós temos aqui 4 carbonos, mais uma vez. Então, os mesmos 4 carbonos, só que agora inserindo oxigênio, nós vamos ter aqui um ácido carboxílico, né? Um ácido butanoico, um ácido butanoico, né? E é formado por 4 carbonos. Nós vamos ver 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Mas essa estrutura aqui, COH, dá para entender aqui que é um ácido carboxílico. Então, a estrutura simplificada fica o quê? CH3, C com 2H, C com 2H e o COOH. Então, aqui nós temos forma simplificada. Essa é uma cadeia fechada, né? 5 carbonos, então mais outro fora, com a ramificação e hidrogênios. A fórmula simplificada ficaria simplesmente assim. Então, essa linha representa a dupla ligação, 2 ligações aqui, e a ramificação. Eu posso fazer essa molécula assim, ou simplesmente assim. Essa aqui, mais uma, né? Uma molécula mista, com uma cadeia mista, uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Então, ela pode ser apresentada simplesmente assim. O triângulo representa os 3 carbonos e nós vamos ter 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Então, aqui nós temos o ácido araquidônico, né? Ele tem uma fórmula aqui, apresentada. Na molécula desse ácido, os números de átomos de carbono e hidrogênio são, respectivamente, vamos saber o número de átomos de carbono e hidrogênio presentes numa molécula dessa. Basta contar a partir daqui. Eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 carbonos. 20 carbonos. O número de hidrogênios nós temos aqui 3 mais 1, 4. Né? 4. Mas aí as ligações. Se eu tenho ligação simples, eu tenho mais 2 hidrogênios. Certo? Então, eu teria aqui mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Aqui eu teria uma ligação mais 1, mais 1. Então, 12, mais 2, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
mais 2, 26, mais 2, 28, mais 2, 30, mais 2, 32. Então, seria letra A. Então, essa aqui é a numeração dos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Numeração dos carbonos, vocês estão vendo aí, 20 carbonos. E o número de hidrogênios será 32. Então, 20 carbonos, 32 hidrogênios. Nessa molécula, eu vou ter 4 carbonos. A gente pode ver quantos hidrogênios. Ó, esse átomo diferente do carbono, entre carbonos, ele é chamado de heteroátomo. Quando uma molécula, nós temos um oxigênio, um enxofre, outro elemento químico que não é carbono, nós chamamos esse de heteroátomo. Então, heteroátomo é o átomo diferente entre carbonos. Os átomos de carbono eles podem ligar-se entre si, formando cadeias carbônicas. Isso é o princípio da molécula orgânica. Nós vemos aqui alguns exemplos. Uma cadeia carbônica ela vai ser constituída por todos os átomos de carbono e todos os heteroátomos. Então, aqui eu tenho uma cadeia heterogênea, porque ela tem um oxigênio no meio de carbonos. E aqui uma cadeia homogênea, porque não tem carbono, não tem outro elemento químico senão carbono. Então, a classificação do carbono na cadeia carbônica, certo? Essa classificação vai se dar de acordo com o local onde ele está e quantos carbonos são ligados a ele. Então, se eu tenho aqui, nessa molécula, esse carbono está na parte externa, só tem um carbono ligado a ele. Ele é um carbono primário. Esse carbono que está aqui, ele vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a ele. Então, ele é um carbono quaternário. Esse carbono aqui tem 2 ligações com outros carbonos. Então, ele é um secundário. E esse aqui vai ter 3 ligações, 3 carbonos ligados a ele. Então, é um carbono terciário. É assim que é classificado o carbono de acordo com a composição que ele está na cadeia. Então, o carbono primário liga-se a outro átomo de carbono. Logo, todos os elementos aqui que estão em preto, esses pontinhos aqui, todos os carbonos que estão aqui em preto, são carbonos primários, porque tem apenas um carbono ligado a eles. O carbono secundário liga-se a 2 outros átomos de carbono. Então, a esse carbono vermelho, ele tem um carbono e outro ligado a ele. O carbono terciário, esse que está em azul, o verde, aliás, em verde, ele tem 3 outros carbonos ligados a ele. O carbono quaternário vai ter 4 carbonos ligados a ele, esse que está em roxo. Os pretos é um carbono primário, o vermelho é um carbono secundário, o verde é um carbono terciário e o roxo é um carbono quaternário. Nesse exercício, classifique os carbonos presentes na seguinte molécula em primários, secundários, terciários e quaternários. Olha só, esses aqui que vão estar na extremidade são carbonos primários. Esses que estão no meio, entre 2 carbonos, são carbonos secundários. Esse aqui, ó, 1, 2 carbonos ligados. Esse tem 1, 2 carbonos ligados. Esse tem 1, 2 carbonos ligados. Então, esses vermelhos são secundários por isso. O que está em verde, esse aqui é terciário, porque ele tem 3 carbonos ligados. E esse também tem 3 carbonos ligados. Esse último aqui é um carbono quaternário, porque ele vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a ele. Bom, vamos parar. Aqui nós vemos o benzeno. A molécula de benzeno é uma cadeia fechada com 3 ligações duplas. Então, o benzeno é um líquido incolor, muito inflamável, tem um odor forte e característico e é utilizado aqui nós temos um exemplo da ressonância do benzeno, a molécula mostrando como ele realmente é. Então, deixam que aí há uma ligação, a dupla ligação ela fica circulando, portanto, ela pode ser representada, o benzeno, com uma imagem de um hexágono com uma bola.
Então, essa função dessa ressonância representa o benzeno como um hexágono com uma bola no meio, que representa as ligações, já que elas estão em constante movimento. Por hoje é só.